Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus. Estamos no capítulo 14 de Mateus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele? Aí já vem a questão de acreditar em alguma coisa depois da morte. Ele já tinha mandado prender João Batista, e quem era aquele que estava fazendo tantas maravilhas? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. E porque João lhe dissera não ter lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Aí, quando Herodes ouve falar de Jesus, ele acha que é João Batista que ele tinha prendido. Ali estava João Batista preso, e como que tinha alguém fazendo tantos prodígios, assim como João Batista fazia alguns, não tão grandes quanto os de Jesus. Porque, conforme João Batista mesmo diz, ele veio preparar o caminho. E se o povo acreditava que ele era um profeta, então tinha-se algumas ideias a mais a respeito de João Batista. Herodes queria matar João Batista, mas ele tinha medo da reação do povo, então deixava preso. Festejando-se assim, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui um prato a cabeça de João Batista. Só não cita o nome da Felizarda que fez isso, né? Só fala que Herodias, sua mãe, orientou-a a pedir a cabeça de João Batista num prato. Certamente os discípulos foram orientados para não colocar o nome da jovem, porque traria alguns problemas futuramente no karma dessa menina. Mas, tudo bem. Ela pediu, porque a mãe pediu para ela pedir, as duas ficaram com o karma dividido. E pior de tudo foi Herodes que cumpriu a sentença, cortar a cabeça de João Batista. Quando se fala algumas verdades para as autoridades, elas se sentem muito enfurecidas, porque, queira ou não, as autoridades se sentem a autoridade, e alguns se sentem verdadeiramente verdadeiros deuses. Precisamos, assim, começar a compreender as nossas necessidades de aplacar o nosso superego, inflar o ego. Nós temos que dar um basta nisso, começarmos a pensar de uma forma mais espiritualizada, mais respeitosa, e entender que estamos aqui para cumprir a vontade divina e não para sermos deuses. Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele disse sobre uma condição, e nessa condição nós devemos nos preparar e tomar as devidas posições para não agirmos de forma a criar outros problemas e para nós mesmos ao longo da existência. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A frieza das pessoas às vezes nos assustam. E infelizmente até hoje tem pessoas com essa índole. Pedir a cabeça num prato, ter quem corte, ter quem mande cortar e levar, e a pessoa exibir isso como um troféu. E depois ainda entregam a cabeça, entregaram o corpo e a cabeça. O que fizeram? Então, cada um tem as suas tendências, e nós temos que vigiar muito as nossas tendências interiores, ver o que pensamos intimamente, ver como pensamos intimamente, para agirmos com mais segurança, com mais responsabilidade e com mais sabedoria. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de última compaixão para com eles, curou seus enfermos.
Jesus não teve palavras para dizer sobre a crueldade de Herodes. Apesar de que estava no karma de João Batista passar por uma situação complicada, que como Elias, ele mandou cortar a cabeça de mais de 40 sacerdotes de Baal. Então ele estava dentro do processo kármico. Mas Jesus era muito amigo de João Batista. Então ele preferiu o silêncio, entrar no barco e ir para outra margem. Diante de determinados fatos, nós temos que aprender a sair desta multidão, entrarmos no barco e ir para outra margem, mesmo que uma multidão esteja nos procurando. Adiantava Jesus fazer comentários e lá colar a cabeça de João Batista? Ia trazer mais alvoroço para aquele povo já tão alvoroçado. Então, respeitou-se a lei divina, deixou que João fosse sepultado e ele vai para outra margem em silêncio. Não diz uma palavra a respeito. E lá ele é movido de íntima compaixão e vai ajudar a todos aqueles que estavam lá enfermos, curando todos. Esse amor e essa sabedoria traz para cada um de nós a força da bondade, a força da misericórdia que precisamos empreender ao longo da nossa existência. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse... Vamos comentar o primeiro. Então, ele vai para outra margem, vai para um deserto, e lá uma multidão espera. A multidão está doente, faminta. Todas as vezes que nós estamos no deserto dos nossos sentimentos, nós também estamos famintos, doentes, porque nós precisamos desenvolver os bons sentimentos, desenvolver os bons ideais e trabalharmos pela orientação de nossos ideais superiores para crescermos e aprimorarmos-nos com a misericórdia divina, com as luzes do amor divino. Precisamos, assim, procurar trabalhar intimamente para nos fortalecer e crescermos em entendimento, em luz e em amor. Então, ir para um local deserto, diante das situações adversas, onde muitas das vezes esperam que nós tomemos uma atitude de grande afronta contra o fato, você simplesmente introspecta no seu deserto íntimo e ajuda todos aqueles que também estão no seu deserto íntimo. E ficam ali até a hora avançada. Por quanto tempo você vai ficar no deserto? Por quanto tempo você vai suportar o calor, o frio, a sede e a fome? É necessário que alguém pense em ti. É necessário que você vá para as cidades, para as aldeias, para alimentar-se, para conviver com as pessoas, para trabalhar o seu íntimo, para mostrar a que veio e o que aprendeu. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Ao ver que eles estavam com fome, cansados, ele pede para lhe dar de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. O que tendes? Jesus só pergunta: dai-lhes vós de comer. Então lhes diz: não temos aqui mais nada do que 5 pães e 2 peixes. E para Jesus, não importa a quantidade que você tem, importa a disposição de fazer o bem. E quando você leva até Jesus a sua oferenda, mesmo pequenina, ela tem um valor grandioso. Dá para você alimentar multidões. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. De 5 pães, alimentou a multidão.
Como ele fez isso? Porque ele tinha conhecimentos que nós não temos. Ele conseguia transmutar certas leis que nós não conseguimos. E para quem duvida, recentemente Sai Baba produzia fenômenos também tão grandes quanto. É importante que a gente entenda que Jesus tinha uma mediunidade completa, plena, e tudo para ele era possível. Quando a multidão se senta, se asserena, na hora que a gente leva nossos conflitos, que a gente asserena as nossas dúvidas, nós confiamos nos céus, assentamos na relva e meditemos sobre o poder de Deus, as transformações acontecem. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. De 5 pães, todos comeram, e ainda sobra 12 cestos cheios dos pedaços que jogaram no chão. Era tanto pão que eles comiam, saciavam-se e ainda jogavam fora. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. É interessante que eles não contavam as mulheres e crianças. Era uma multidão. Vamos botar aí 20.000 pessoas a partir de 5 pães. Que poder é esse desse homem de manipular as energias cósmicas ao ponto de transformar 5 pães e 2 peixes em alimento suficiente para alimentar uma multidão? Por isso, Jesus deve ser amado, respeitado e entendido, porque à medida que a gente ama, respeita e entende, a gente procura seguir melhor os passos do Mestre. E logo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Bom, ele deu de comer a todos, agora é o momento de retornar. Quem entra no barco? Os discípulos. Ele estava no deserto, alimentou milhares de pessoas. E pede aos discípulos que entrem no barco, enquanto ele despede da multidão. E faz com que a multidão desperte e retorne ao seu caminho, para que ele comece a voltar a estar consigo mesmo. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então ele sobe ao monte para ficar bem isolado da multidão, e ele só consegue se livrar de toda aquela multidão quando já é bem tarde. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Bom, ele sobe o monte, vai fazer suas orações. Nisso, os apóstolos que estavam no barco, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Se Jesus não está conosco no barco, as ondas nos açoitam e o vento fica contrário. Por isso é tão importante colocarmos Jesus em nossa caminhada e fazermos com que o Mestre esteja sempre presente em nosso coração, para que evitemos as ondas bravias e, principalmente, sabermos nos proteger dos ventos contrários. E como existem ventos contrários quando não estamos com Jesus? E a 4ª vigília? Aí as pessoas já começam a estar cansadas, dormem. Apesar das atribulações, nós dormimos, nos esquecemos dos nossos compromissos. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Os discípulos com medo de um fantasma. E logicamente que se você está em alto mar, já passando pelas dificuldades do mar bravio e de ventos contrários, vem alguém caminhando sobre as águas, o que você vai pensar? Já está numa situação adversa, Jesus não está contigo no barco. Então, você primeiramente vai pensar que é um fantasma aquilo que poderá ser a solução do seu problema. Por isso, fiquemos atentos para entendermos como vamos avaliar nossos problemas e que tipo de solução vamos dar para ela. E vamos ficar atentos se Jesus não vem caminhando sobre o mar bravio, calmamente e serenamente. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: "Tende bom ânimo,
sou eu, não temais. E Jesus vem para nós nesses momentos difíceis, trazendo as mais diferentes informações, trazendo para nós uma nova luz, que nós precisamos também aprender a caminhar. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, vem a tendência que nós temos aos desafios. Já que és tu e caminhas sobre as águas, eu também posso caminhar, eu também quero caminhar. Mas ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Querer imitar Jesus exige de nós um conjunto de forças que nem mesmo Pedro teve naquele momento. Por isso, nós temos que aprender a caminhar com Jesus, com fé, esperança, confiança, mantendo a nossa fé resoluta, mas lembrando que sempre seremos inferiores a Ele, sempre seremos imperfeitos em relação a Jesus. Mas isso não quer dizer que temos que deixar de lutar pela nossa perfeição, pelo nosso aprimoramento. Então, os ventos fortes faz com que titubeiem a nossa fé. E aí, a gente, ao começar a afundar, o que a gente lembra logo? Senhor, salva-me. Salva de quê? Da nossa falta de fé, da nossa falta de credulidade, da nossa falta de responsabilidade ao caminharmos para o Pai. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não devemos duvidar em momento algum se estamos com Jesus por perto. Se Jesus está vindo para o nosso barco, tenhamos confiança que também saberemos caminhar sobre os mares bravios, também saberemos enfrentar os ventos fortes. Porque com Jesus nós temos uma força adicional que nos impulsiona para uma manhã de luz. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha que interessante. Jesus sobe no barco, no nosso barco da vida. Os ventos se acalmam e podemos navegar com mais segurança, mesmo em mares bravios. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, é importante nós entendermos toda a grandeza do amor divino. Por isso é importante nós entendermos todas as forças que regem as nossas vidas e como elas nos impulsionam para caminharmos até chegar à verdadeira vitória final. Caminhamos, pois, com Cristo. Caminhamos, pois, trabalhando na nossa elaboração íntima dos fortalecimentos da nossa alma. E assim, seremos aqueles que constroem um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aí você volta para sua terra natal, e sempre que você chega na sua terra natal, onde você trabalha, com seus familiares, por mais adversidades que tem, você tem um certo conforto nos momentos difíceis. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em derredor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Jesus chega, então, em Genezaré, e lá estão as pessoas à espera dele, lá estão as pessoas prontas para irem buscar mais enfermos para que ele pudesse curar. Não tem como descrever todos os enfermos que ele curava, quais doenças ele curava, porque encheria livros, livros e livros. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla de sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. A fé era tão grande, era tão intensa, que se tocassem as vestes do Cristo, ficavam curados, ficavam sãos. E assim nós devemos ficar atentos. Será que nós estamos querendo que Jesus nos diz qual caminho que devemos seguir? Ou temos tanta fé que se tocar-lhes as vestes, as luminosas luzes que ele emana para nós, de amor e de paz, sorvendo esse néctar divino, conseguiremos caminhar com mais segurança para
a edificação da luz em nossas almas. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre a nos iluminar e a nos fortalecer, empreendendo em nossos corações o bálsamo, o sentimento de amor cristão que deve sempre existir em todos nós. Ampare-nos, Senhor, ilumine-nos, dai-nos a força para prosseguirmos, dai-nos a luz para discernirmos, dai-nos a bondade para construirmos um mundo melhor. Obrigado, Senhor.